pessoal, meu nome é Vitória Carneiro, estamos em mais um bate-papo de impacto. Estou aqui com eles, que são referência aqui em Lagoa Santa e Pedro Leopoldo na estética, doutora Tátila e Fábio. Doutora Tátila, conta aqui pra gente um pouquinho de como é estar aqui hoje mais uma vez, principalmente nessa edição de podcast que a gente está falando sobre os homenageados dos destaques do ano. Conta um pouquinho da sua história e depois logo mais doutor Fábio. Primeiro, eu não posso deixar de agradecer, a Impacto. Quando a gente veio para Lagoa Santa, foi o primeiro, a primeira comunicação que a gente procurou. Então, eu sou muito grata por estar aqui hoje. A Impacto, a gente já está aqui tem 5 anos e a Impacto sempre apoiou a Toque Firme, E eu tenho muito orgulho de participar, de ser convidada a participar do podcast. Fábio, por favor. Olha, pra gente, como a doutora Tati falou, a gente procurou impacto na hora que a gente chegou aqui na Lagoa Santa. Na época a gente estava com a Hilda, Tati, a Hilda grande amiga nossa. Grande amiga, falou assim, gente, o primeiro local é o impacto pra gente fazer a comunicação. Então assim, a gente tem um carinho grande para o impacto, com Demetrios, uma história que nesses 5 anos a gente cada dia foi estreitando mais. E é um prazer e uma satisfação estar representando a Toque Firme nos melhores do impacto em 2025. Antes de falarmos dos procedimentos, vamos voltar um pouquinho da história da Toque Firme, onde nasceu a Toque Firme, esse amor, esse cuidado, que cuida aqui em Lagoa Santa, Vespasiano, todo esse vetor norte. Na verdade, a Toque Firme nasceu em Pedro Leopoldo, Eu comecei sozinha, então antes ainda não era Toque Firme, eu comecei um pouquinho antes. A minha primeira formação é podologia, eu comecei a cuidar das pessoas, através da saúde dos pés. E aí depois eu fiz estética e cosmetologia, fui crescendo para biomedicina, outras pós-graduação, cursos isolados. E eu brinco muito que eu falo que a Toque Firme, ela é muito além de uma clínica de estética, sabe? É meu propósito de vida, que é transformar a vida de outras pessoas através do dom que Deus me deu, que é ali através das minhas mãos. Então, quando um cliente, um paciente, ele chega dentro da Toque Firme, nunca é só por estética, é além disso. Eu sempre falo para os nossos colaboradores, para as minhas alunas, que a estética, ela é só o meio, E o que você vai fazer na vida dessa pessoa é o propósito. Então, é muito importante para mim quando eu falo da Toque Firme. E a gente ainda vai ter uma oportunidade de contar essa história na íntegra, mas a Toque Firme, ela veio de um momento muito difícil na nossa vida, e aí ela nasceu. O nome Toque Firme, ele foi dado pela minha mãe, em um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu queria montar alguma coisa para mudar a vida das pessoas, e aí eu falei para minha mãe assim, mãe, eu não quero que chama Tátila Guiar, porque muita gente tem o nome, como ali na frente, do que elas trabalham, principalmente se tratando de estética, isso é muito comum. E eu não queria o meu nome. E minha mãe falou pra mim assim, você não gosta do seu nome? Eu falei, eu amo o meu nome, principalmente por ser diferente. Mas eu não quero que seja o meu nome. Ela falou, tá bom, vou orar. Minha mãe era cristã. E aí minha mãe orou, e aí num dia ela chegou pra mim e falou assim, vai ser Toque Firme. Aí eu peguei e falei, mas por quê? Eu sempre fui do porquê, E aí eu falei pra ela, tudo que a gente vai pôr um nome, a gente tem que ter um motivo. Por que vai chamar Toque Firme? Ela falou, porque no momento mais difícil da sua vida, você teve que ser uma mulher firme. Então, o nome nasceu Toque Firme por isso, sabe? Então, a gente vem aí há 20 anos transformando a vida das pessoas, Eu tenho cliente que está comigo desde o início, que já viraram amigos, a gente tem muito carinho, passa muita coisa junto. Então, é além da estética. Já vira família, um ambiente familiar. Além de cuidar do exterior, você também cuida do interior ali, traz essa familiaridade. E me conta aqui, como que foi o sonho sair lá da primeira sala para hoje a empresa que vocês têm, o nome que vocês têm? Então, quando eu comecei, eu atendia num piso de chão queimado e madeirite rosa. E eu achava um luxo, porque eu tinha meu consultório.
E aí, era no Clube Social, em Pedro Leopoldo, e depois eu consegui uma sala, que eu também achei um luxo. Eu sempre fui muito grata por tudo que Deus proporcionou na minha vida. E aí, logo depois, a gente abriu um consultório mesmo, na Praça Doutor Senra, que é um lugar onde os médicos atendem, em Pedro Leopoldo. Fiquei lá por um bom tempo. Depois, a gente foi para um outro lugar, uma casa, e aonde nós estamos hoje, em Pedro Leopoldo, já tem mais de 10 anos que eu tô lá. Né? Eu brinco que eu falo que quando a gente começou, né, minha mãe me deu muita força, minha mãe trabalhou comigo, né, desde o início, e quando a gente começou, o Fábio falava pra mim assim, pode largar, esse negócio não dá certo, isso não dá dinheiro, ó, vai trabalhar de outra coisa, procura outra coisa pra você fazer. Aí, assim, por um bom tempo, né, Fábio, as nossas brigas foram em cima disso, né, porque ele falava assim, não, pra que você tá fazendo isso, pra que você tá mexendo com isso? Não vai. Não vai, não, esse negócio não funciona. É porque a Tati é muito de impacto, né? Não é à toa que eu tô aqui. Então, o que a Tati, ela, quando quer uma coisa, ela busca tentar fazer. Ela é empenhada. Empenhada. E tem muita coisa que depois ela foi pegando com a prática, com o tempo, que é a parte de administração, de uma parte de gerir o negócio. Mas a determinação dela foi fora do comum, porque, tipo assim, foi sem apoio. Foi sem o meu apoio no início. Eu vou fazer acontecer. Foi. Tipo assim, foi ela e a mãe dela. E me conta, de onde que veio essa viradinha de chave? Porque você hoje é o maior parceiro da Tátila, né? Eu vejo sempre juntos. E onde foi essa virada de chave que você teve que realmente dá certo? Acho que foi no momento que a gente veio para Lagoa Santa. Acho que foi no momento exato que a Tati falou assim, Fábio, vou montar em Lagoa Santa também. Eu falei, Tati, como assim você vai montar em Lagoa Santa? A gente não conhece ninguém em Lagoa Santa, a gente não tem um modelo, eu vou montar lá. E, como eu falei, ela de impacto, ela veio e fez a coisa acontecer. E na hora que a gente veio para Lagoa Santa, a gente começou a estruturar a empresa mais correta, no sentido assim, ter objetivos e ter o que é o significado da marca. Porque a marca, quando a gente veio para cá, eu acho que poucas pessoas, a gente não falou muito isso, mas quem reparar bem a marca, ela ela é uma gota. E essa gota, ela veio representando realmente a água, que é a lagoa. A gente veio realmente representando a lagoa pelo local que a gente estava indo. E com a mudança. E colocamos, antigamente era toque firme sem o E, colocamos o E e colocamos essa gota. E essa gota veio com vários significados. Por exemplo, eu falo que é uma bola, né? Uhum. E a bola significa o mundo, que é onde nós estamos. O infinito é onde eu quero chegar. E a água, que é o movimento, é a transformação que nós causamos na vida das pessoas. Então, isso pra mim é a toque firme, sabe? Que bacana. E a água vem, por exemplo, ela tem 3 fases, né? Sim. Então, é o que a gente passa na vida mesmamente, né? Que ela tem a parte líquida, sólida e gasosa. Então, é uma transformação. E a clínica, do que a doutora fala, né? A gente quer fazer a transformação na vida das pessoas. Então, realmente, em cima dessa lagoa e com uma chamada que você que gosta. Se uma gota pode ser mar, você pode ser o que quiser. Que é o que a gente tenta passar para todos os clientes, para nossos colaboradores. Que é o bordão nosso, né? É o que a gente leva, né? Então a gente fala, toque firme, né? Você quer, a gente realiza. Que legal. E assim, o ambiente que vocês proporcionam para quem chega lá na clínica, como experiência própria mesmo, é, assim, maravilhoso. E conta aqui pra gente quais são os serviços que mais representam a toque firme no dia a dia, são mais procurados? Na verdade, quando eu comecei a clínica, a gente focou muito no corporal. Né? Eu sempre gostei muito do corpo, que eu brincava e falava assim, nossa, o corpo é uma massinha de modelar. Né? E eu gosto de ver a transformação e eu gosto de ver como que modifica, o que você faz, como que você trata. Só que no início, né, pensando aí 20 anos atrás, a gente não tinha as tecnologias que nós temos hoje, o conhecimento que eu tenho hoje. Então, a gente foi buscando evoluir.
Quando a gente começou a evoluir, eu fui entender que existe um outro tipo de estética, que é uma estética in out, né? Que é de dentro para fora. E aí eu comecei a entender, opa, peraí. Antes eu tratava as pessoas, eu tinha os resultados, mas vamos supor, uma celulite. Enquanto a pessoa estiver ali fazendo o protocolo, meu resultado está garantido, está ok. E aí passou 2, 3 meses, às vezes ela perdeu o resultado. E eu queria entender como eu ia fazer para que esse cliente, esse paciente, tivesse esse resultado mais prolongado. Então eu comecei a estudar essa estética integrativa, né, que a gente fala hoje. E eu me encanto muito por isso, fiz uma pós com o Dr. Laí Ribeiro para entender, né, eu tive pesando 106 quilos, emagreci as pessoas e eu não conseguia emagrecer. E aí eu fui entender que, por exemplo, a obesidade, a gente está acima do peso, não é só um fator que você chega no nutricionista e ele fala assim, é muito fácil parar de se emagrecer, é só parar de comer, né? Tá bom, isso eu já sei, mas eu queria entender o porquê que você come. Ah, porque eu sou ansiosa, tá? E por que você é ansiosa? Ah, porque eu estou sendo cobrada. Quem tá te cobrando? Né? Então, assim, tem sempre um porquê. Né? Então eu fui entendendo isso a fundo, fui pesquisando, fui entendendo. E assim, hoje eu procuro sempre entender a causa ao invés do sintoma. Né? Então a gente trata dessa forma hoje na clínica num todo. A gente pegou aí uma prática também, eu entrei muito forte no facial, né? Que é algo que eu gosto também muito. Pensava que como eu tenho a mão já mais pesada, quem é meu cliente sabe, eu sou muito rápida para fazer os procedimentos, você fez comigo, você sabe. Sim. Né? Então, assim, eu olhava e falava assim, gente, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou machucar? Né? E vinha o porquê quando eu comecei a fazer o facial. E foi algo que eu gostei de fazer, né? E eu tenho o meu jeito de fazer. Eu sou muito rápida para fazer um botox, um preenchimento, um fio de extração, o que quer que seja, eu sou muito rápida para fazer. E eu acho que acima de tudo você tem que ter segurança daquilo que você vai fazer. Então eu não ponho a mão naquilo que eu acho que eu não dou conta. Né? Posso errar? Posso, sou ser humano, né? Pode acontecer, mas comigo consciente não. Né? Então assim, é algo que eu levo muito a sério. Eu brinco que eu falo assim, Fábio, eu gosto de pôr a minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então assim, hoje a gente leva isso. Eu prefiro perder ali e falar assim, olha, esse procedimento não vai ficar bom. Eu prefiro não fazer. Porque às vezes o paciente chega na clínica e ele está num momento tão difícil da vida dele que ele quer um meio de compensação. E aí ele leva para mim. Então assim, o que eu quiser vender para esse paciente, ele vai comprar. E o meu foco não é esse. Né? O meu foco é que ele se sinta bem. E não que ele arrependa depois que ele fez esse procedimento. Então eu gosto mais do natural, eu gosto mais do que é simples. Né? No meu rosto você vê que não tem muita coisa. É linda assim, né, gente? Eu brinco e falo assim, é o meu jeito. E cada um, né, eu respeito quem gosta e tá tudo bem. Né? Mas eu gosto do que é natural, eu gosto do que é simples, eu gosto do que eu posso transformar ali de dentro. Por exemplo, como que eu faço para um botox durar mais tempo? Isso me interessa. Opa! Né? Como que eu faço para o botox do meu cliente durar mais tempo? Como que eu faço para esse preenchimento ficar mais bonito, mais redondinho quando é um bumbum? Como que eu faço para ter um contorno facial, no visagismo sem exagero? Né? Então, assim, essa é a forma que eu encontrei, que eu gosto de trabalhar, que é leve para mim, que eu fico tranquila, sabe? Maravilhosa. Vamos falar um pouco de novidade? Esse ano vocês lançaram uma máquina, né? Trouxe essa máquina e um novo procedimento. Conta um pouquinho pra gente sobre essa máquina, sobre esse novo procedimento. A primeira coisa que eu vou fazer é te convidar para ir lá fazer, para depois você dar esse spoiler aí pro pessoal. Viu? Então, ó, o convite tá feito, cobrem dela. Tá mais que aceito. Na verdade, eu sempre tive muita cisma com máquina, sabe, Vitória? Eu falo que a Toque Firme, ela nunca vende uma máquina. A gente vende o protocolo, o procedimento. Por quê? Quando o paciente chega lá na minha sala,
ele não quer saber o que eu vou vender para ele quer saber do resultado que eu vou entregar. E muitas das vezes ele não sabe o que ele foi buscar, né? Então, quando veio essa novidade do MPT, que é o micro e macro focado, eu fiquei muito cismada, porque eu sou meio desconfiada de tecnologia, de máquina. E aí eu falei assim, olha, eu tenho que ir lá conhecer, eu tenho que ver isso de perto, porque são promessas hoje que a gente vê muito em questão da internet, a gente vê muita divulgação, hoje tem muita tecnologia no mercado, então eu queria entender como que funcionava de verdade. A gente já tinha uma tecnologia antes, né, que era o 9D, e eu já trabalhava com ele, gostava do resultado, mas eu sempre achei pouco, para ser sincera. E aí, quando veio essa tecnologia, a gente recebeu um convite, eu estive em São Paulo, fiz uma imersão. E aí, o que mais me chamou a atenção foi que, primeiro, a proposta do aparelho não era uma mudança imediata. E aí, eu vi uma mudança imediata. E eu falei, opa, tem uma mudança imediata acontecendo. E ele tá me falando que daqui 30, 40 dias isso melhora. E aí eu falei, nossa, deve doer muito. Porque, né, na estética, tudo que você faz, você tem um desconforto. E aí a Giovana, que é minha filha, foi comigo, né, para essa imersão. A gente fez junto. E aí eu deitei para experimentar a máquina. E aí a Giovana estava executando o procedimento. E eu falei assim, Giovana, confere essa máquina porque eu tô achando que tá desligado. Aí ela, não, mas tá funcionando, tá ligada, tá ok. Falei, gente, mas eu não vou sentir nada, não dói, não incomoda? Não. E aí são várias ponteiras, e aí nenhuma das ponteiras a gente sente um formigamento, mas nada que... Nada absurdo. Não chega nem perto de sentir uma dor ou um desconforto. Você sente a máquina, na verdade. E aí eu fiquei muito admirada. Eu brinco que Fábio falou assim pra mim, eu não posso mandar você pra São Paulo pra fazer curso, porque você quer voltar pra máquina debaixo do braço. E é mais ou menos assim. Sempre. E aí eu falei, eu quero a tecnologia, eu quero a máquina, ela faz facial, ela faz corporal, e o resultado é excelente. O resultado, no caso, é para diminuir a flacidez? Ele trata a flacidez, ele trata a gordura localizada, aí depende do grau de celulite, eu posso fazer algumas associações para tratar a celulite. Então, assim, ele me dá um leque muito amplo de formas de trabalhar. Então, assim, eu fiquei admirada com a tecnologia e eu ainda brinquei com o Fábio, falei assim, nossa, é a primeira vez que eu vejo uma máquina que a gente não sente desconforto nenhum e que traz um resultado, assim, rápido e que o paciente vai ver isso prolongado. E um detalhe, né, o paciente sempre me pergunta assim, Tátila, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer? Né? Ou então, quando esse efeito passar, eu vou piorar? Não vai piorar. Porque ali, quando eu trato a flacidez, eu estou fazendo uma bioestimulação mecânica. Então, eu estou ativando o seu colágeno. Então, assim, é algo diferente do que eu via ali há 20 anos atrás. É o que eu falei, mudou muito, né, a forma. E, assim, cada vez que eu vejo, que a gente busca, que a gente faz um curso, quem me conhece sabe, tudo que chega na Toque Firme é testado em mim primeiro. Ou em mim. No Fábio, ou na Giovana. Então a gente testa para depois a gente divulgar. Mas a questão lá do equipamento, como a gente está numa moda de emagrecimento, né, com as canetas aí, né, o Mojar. Então, assim, a gente viu também, agora eu como gestor, uma oportunidade no mercado que quem vai tratar a flacidez de quem está perdendo muito peso? E rápido, né? Ou a pessoa indo perdendo e indo fazendo o aparelho para manter. Porque não adianta a pessoa perder o peso e perder... O pessoal brinca. Derreter, né? Cair toda. Então, assim, então a intenção do aparelho realmente a flacidez, ele realmente é um dos melhores que tem no mercado. Fica tudo em cima. É impressionante, assim, o resultado, principalmente, eu brinco que os nossos pacientes, Vitória, eles tratam muito o rosto. Ou ele foca no abdômen, ou ele foca na perna, enfim. Mas eu chamo muito atenção porque eles tratam muito o rosto. E aí você nota que a pele daqui aqui é uma e a do pescoço e do colo é outra.
né? Quando a gente faz o protocolo na clínica, tanto que a gente abordou, eu não faço, mas se não fizer, quando a gente faz o protocolo já é do rosto e o pescoço, porque a pele vai mudando muito, Sim. né? E essa estrutura nossa aqui, ela tende a quê? A gente vai envelhecendo, não que eu esteja, que eu não tenho esse problema, a gente vai envelhecendo, e aí aqui é como se estivesse te puxando, né? Eu falo, a gravidade vai puxando a gente pra baixo. E aí o que a gente faz? A gente deixa de tratar aqui. E o correto é que a gente venha tratando também o pescoço, o colo, que são partes que a gente esquece, Sim. né? E você só percebe isso quando já tá ruim. Aí quer correr atrás, né? É. Voltar. Vamos falar sobre o assunto que, assim, polêmico dos últimos tempos. O Monjaro, conta aqui pra gente. Vocês têm esse tratamento lá na clínica de vocês? Estão acompanhando essa febre, né? Que virou mesmo. Tá tendo muita procura. Na verdade, as canetas, elas sempre tiveram no mercado, né? Ultras também, né? E o Monjaro, que é a Tizerpatita, a gente começou a trabalhar com ele. Eu brinco que eu falo que eu cheguei um pouquinho atrasada para trabalhar com a Tizerpatita. Por quê? Porque eu gosto, é o que a gente estava falando, eu gosto de entender aquilo que eu estou fazendo, o efeito rebote, né? Como que vai ser quando meu paciente estiver tomando essa medicação. Algo que a gente também não abre mão é que tenha um acompanhamento médico, né? Eu estou tratando ali pessoas, né? Com expectativas, não é um tratamento barato, então as expectativas desse público é um público que tem a expectativa muito alta. Então, eu gosto de fazer e fazer de forma correta. Então, a gente, quando vai fazer, a gente não vende a medicação, né? A gente trabalha com o protocolo. O protocolo é um protocolo de 6 fases, onde o meu paciente, ele passa pela consulta com o médico, ele passa pelo nutricionista. Ah, mas eu tenho um nutricionista que me acompanha, ok. Mas o meu está incluso no projeto porque eu vou cobrar dele aquilo que ele te receitou. Né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar para que, né, esse paciente seja acompanhado. Ele passa comigo por uma consulta de estética integrativa. A gente faz a bioimpedância e o acompanhamento desse paciente é semanal, entre outras coisas que são necessárias. Então, hoje o pessoal quer simplesmente aplicar a caneta. Fato. Sim. Né? Eu vou aplicar, vou emagrecer e pronto. Só que com isso vem uma série de coisas. Né? Eu tenho paciente que teve queda capilar, eu tenho paciente que tem muito enjoo, eu tenho paciente que tem dor de cabeça, vômito. Os meus pacientes da clínica não tem nada disso. Né? Porque a gente vai cercando. A gente faz a reposição de vitamina, de aminoácido, a suplementação. Então, assim, eu não tenho paciente que tem efeito colateral. Eu eliminei 13 quilos com 4 doses de 2,5. Eu fiz as 6 fases. E assim, eu não tive efeito colateral nenhum, já tem em torno de uns 50 dias que eu não faço mais nenhuma aplicação e eu não engordei nenhuma grama. Né? Então isso eu acho legal, achei interessante. A parte do acompanhamento mesmo, de cuidar mesmo, do início do processo até o final. Porque a ideia não é ficar dependente dessa medicação. A ideia é que o seu cérebro e seu corpo entenda aonde você quer estar, onde você quer chegar e que depois você continue isso sozinho. Eu acompanhei isso na internet, né? Toda essa febre do Monjaro. E eu vi muitas pessoas querendo simplesmente comprar e aplicar. E eu acho que 4 doses dá, e aplica. E depois questionou que não viu o resultado. Mas acontece que também as pessoas, elas só acham que é aplicar e pronto. Não cuidam da alimentação, Sim. não praticam exercício físico. E aonde que é a minha preocupação? Por exemplo, você vai ali e você compra medicação. Vamos supor, você quer emagrecer, você comprou medicação, você aplicou a dose hoje. Daqui 3 dias você continua com a mesma fome, do mesmo jeito, da mesma forma, só que só tem 3 dias que você aplicou. O que o nosso paciente querido vai lá e faz? Aplica de novo. Aplica de novo. E aí a minha preocupação é nessa vertente, porque como que esse organismo está recebendo isso? Então, assim, a minha preocupação é com essa vertente do excesso da medicação e como que as pessoas estão fazendo para eliminar esse peso a qualquer custo, inclusive ao custo da própria saúde. Né? Por quê? Por uma estética. Por estar bem. Será que é bem com ela mesma? Ou será que é bem para o outro?
Fica aí questionamento, né? Agora vamos falar sobre festa, né? Premiação. Estamos chegando ao final do ano, mais um ano de parceria. Vocês chegaram aqui há 5 anos atrás. E ao longo desses 5 anos, foram 5 anos de muita parceria. E ser homenageado nos Destaques 2025 para vocês já é gratificante, mas pra gente estar com vocês também, acompanhando esse crescimento, é mais gratificante ainda. E aí, deixa uma palavrinha pra quem tá assistindo a gente, pro pessoal, pros seus clientes, como é estar mais um ano sendo evidência? Na verdade, assim, eu acredito que para quem tá começando, é sempre muito difícil, né? As pessoas, elas querem desistir a todo momento. E eu brinco muito que eu falo, você perguntou pro Fábio assim, Fábio, quando foi essa virada de chave, né? E aí eu vou te falar assim, quando ele viu que eu não ia desistir, né? Ele fala assim, não vai ter jeito, não pode com ele, se junte a ele. Então assim, eu falo, olha, para quem não desiste, só tem um caminho. E é isso que eu deixo de mensagem para as pessoas, que elas não desistam ali dos seus sonhos, porque quando Deus coloca uma coisa no seu coração, isso vira propósito, né? E às vezes, pelo seu propósito, você pode transformar a vida de muitas pessoas. Fábio? Pois é, a empresa participar do impacto, né? Eu acho que uma dica que eu dou para qualquer pessoa que está iniciando um projeto, iniciando uma empresa, ou construindo, tem que buscar parcerias e conexões com grandes parceiros, né? E a Impacto tem um núcleo, tem várias pessoas juntas que ajudam nesse processo, né? O Demetrios visita a empresa, ele vai lá na clínica, ele dá as dicas, a gente indica alguns clientes para o Demetrios indica algumas situações para nós, então assim, é uma conexão. Então, se a pessoa entender que tá com impacto, ou ser a questão dos melhores do impacto, não é simplesmente tentar falar assim, eu quero pagar aí. Não. É criar uma jornada. Tem que existir uma jornada, tem que existir um desafio, tem que existir... E a expectativa terminou de contar como que foi o desafio dela crescer em cima de situações. Então, tem hora que fala assim, eu preciso da comunicação. Eu preciso do marketing, eu preciso agora estar inserido num grupo de empresários. Então, sim, isso é muito gratificante para nós e saber que essa jornada está junto com os maiores do Vetor Norte, né? Eu acho que também comentou que eu acho que hoje está pegando muita gente BH, que a gente tem muito cliente de Belo Horizonte. Sim. Então, assim, é uma honra para a gente. A gente fica muito feliz, né? E vem novidade aí. Adoro. Você nem sabe ainda. Conta. Mas nós vamos lançar, vou falar para todo mundo, nós vamos lançar um quadro junto com a Impacto, que eu dei uma ideia muito top pro Demetrios, mas eu vou deixar para ele contar. Só pro pessoal ficar curioso. Vamos ficar na curiosidade, mas logo sai. Logo sai. Não, ele falou assim que passar o destaque do ano a gente vai fazer. Falei, como eu esqueci, eu tô chegando novidade, é o outro aparelho. Não, tem uma novidade vindo aí. E vamos deixar, porque vocês, para todas as pessoas que estão participando dos destaques, tem um cupomzinho com vocês, não tem? Tem a página lá, todo mundo entra lá no link, faz o cadastro. Final de ano mais bonito. Porque chegou o quê? Final do ano. O que a pessoa quer no final do ano? Uma pele mais radiante. Aonde vai ter? Fantástico. A pessoa vai querendo estar bem na foto, a pessoa vai estar querendo no acesso final do ano sair bem. Então, assim, tá na hora certa, né? Tá. Sempre é hora. Mas agora mais que nunca. Porque agora é a hora das fotos, a hora da pessoa tá bem. Então, assim, pode procurar a doutora Tati, a clínica Top Firme, tanto Pedro Leopoldo como Lagoa Santa, que realmente a gente traz o bonito que você quer. É isso, gente. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi um prazer receber vocês aqui hoje em mais um bate-papo, agora nessa edição Destaque do Impacto 2025. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.